Irmãos, estamos estudando sobre Romanos. Vamos aí abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3. Iremos ler apenas um versículo para a gente orar como um texto base. Só que todo o estudo vai estar baseado no capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25, que vai falar do mesmo assunto, que é a justificação pela fé em Jesus Cristo, certo? Vamos lá, Romanos 3, 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Irmãos, estamos estudando já há 3 domingos, né? A carta aos Romanos. Como já falei o objetivo é dar um voo panorâmico, né? Por isso que a gente está pegando partes grandes do mesmo assunto, tratando deles, para ter uma visão geral da carta. O objetivo é passar aí 12, 13, no máximo 14 estudos em toda a carta, né? Concluir ela, para que a gente tenha uma ideia, um entendimento geral do que a carta trata. Trata basicamente, essencialmente, do Evangelho de Jesus Cristo. Pode ver que Paulo ele começa nos 3 primeiros capítulos, até o versículo 20 que nós vimos semana passada. O objetivo dele é mostrar de que tanto judeus quanto gentios estão na mesma condição. Na mesma condição. Então a gente viu o primeiro estudo, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, versículo do 1 a 17. No segundo estudo, nós vimos Romanos capítulo 1, do 18 a 32, sobre o tema uma sociedade debaixo da ira de Deus. Nós vimos as características e as evidências da sociedade debaixo da ira de Deus. É quando Deus entrega ela às suas próprias paixões. Então ela chega no nível mais raso e baixo da imoralidade. O terceiro estudo, semana passada, nós vimos sobre a universalidade do pecado, em que Paulo tratou do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 30, sobre a universalidade do pecado, cujo objetivo era mostrar que tanto judeus quanto gentios eram essencialmente pecadores, estavam todos debaixo da mesma condenação, da mesma ira, do mesmo juízo de Deus. E agora, hoje nós iremos ver a justificação pela fé em Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25, que Paulo vai tratar exatamente a respeito desse assunto. A grande pergunta, depois que Paulo mostra a condição do homem diante de Deus, tanto judeus quanto gentios, até o capítulo 3, versículo 20, é: e então? E agora? Se essa é a condição do homem diante de Deus, né, sem distinção e sem exceção, tanto judeus quanto gentios, então como é que o homem pode ser salvo? Essa é a grande pergunta, né, dessa transição de assunto que Paulo vai estar tratando agora. Ele fala do pecado do homem, da condição do homem, da universalidade do pecado, que todos estão condenados, todos estão debaixo do juízo, todos estão debaixo da ira, todos estão na mesma condição diante de Deus, sem distinção, judeus e gentios. A grande pergunta agora é: então, Paulo, como então o homem pode ser salvo? Como então o homem pode ser justificado diante de Deus? Como então o homem pode ser aceito por Deus? Aí é o que ele vai responder. E toda a argumentação de Paulo, do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 25, toda a argumentação, toda a afirmação, toda a proposição é para afirmar e mostrar e provar de que o homem ele é justificado diante de Deus pela fé e não por obras. Pela fé e não por obras. Essa é a grande doutrina fundamental da fé cristã. Como Lutero costumava dizer, os reformadores, né? É uma doutrina sobre a qual a igreja permanece de pé ou cai. Sem essa verdade não existe cristianismo. É uma verdade central da fé cristã. Como é que o homem é salvo? Como é que o homem é justificado? Como é que o homem vai para o céu? Como é que o homem é aceito por Deus? Só tem 2 formas: ou pelas obras, se ele for perfeito do começo ao fim, né? Ou então pelas obras de outro, isto é, pela fé. Se eu confiar, se eu crer, se eu depositar toda a minha confiança nas obras, nos méritos, na obediência de outro, a saber, de Jesus Cristo, esse é o modo como eu sou justificado. Se eu me vestir
da justiça perfeita de outro, não minha. O outro cumpriu, eu não. E esse outro é o nosso cabeça federal, né? Jesus Cristo, representando o seu povo, que veio exatamente para isso, para cumprir toda a justiça no lugar do seu povo e para receber a justa punição dos pecados do seu povo sobre si, morrendo naquela cruz, e para ressuscitar para a nossa justificação, para garantir a nossa justificação. É o que nós iremos ver, certo? Então a grande pergunta é: como que o homem pode ser justificado diante de Deus, visto que essa é a condição do homem, do que Paulo tratou do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, que nós vimos até agora, né? Se o homem é isso que a Bíblia diz que o homem é, se essa é a condição que o homem se encontra conforme a Bíblia diz que ele está, então como é que o homem pode ser salvo? E aí, né, todas as religiões do mundo vão dizer: se ele obedecer algum sistema de ética, de moral, ele vai ser salvo, ou seja, por obras, né? Outras associam fé e obras como sendo condição de salvação, como é o caso do catolicismo. Não, é necessário a fé, mas também é necessário para a salvação as obras, as boas obras. Então é uma salvação sinergísmica. Tem duas formas de salvação: sinergismo e o monergismo. Todas as nossas religiões é o sinergismo. É uma salvação em que o homem coopera com Deus para a salvação dele, através dos seus esforços, através dos seus méritos, através das suas obras, através dos seus feitos, através da sua obediência, através de fazer a caridade, através de tudo isso. O homem está cooperando com o homem para a salvação dele. Só que a fé bíblica é uma fé monergista. A salvação pertence ao Senhor somente. É graça e graça somente. E que nós nos apropriamos dessa salvação pela fé. E a fé não é um mérito do homem, a fé é um dom de Deus. A fé é a mão que o homem recebe para receber a dádiva da salvação que Deus oferece de graça a todos o que creem no seu Filho Jesus Cristo. Como é que um pode ser salvo? Como é que um pode ser justificado? É o que Paulo vai responder e desenvolver todo um pensamento aí do capítulo 3, versículo 21 em diante. Então, irmão, do versículo 21 até o versículo 28, Paulo vai falar exatamente isso, que o homem, ele é justificado pela fé. Versículo 21 a 28, vamos ler. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, o orgulho, né? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos dividir esse texto aí. Do versículo 21 e 22, a primeira coisa que Paulo fala é que a justiça exigida para que o homem possa ser justificado por Deus, ela é recebida pela fé. Veja versículo 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então a primeira coisa que precisamos entender é que há uma justiça que Deus exige, que é somente por essa justiça que o homem pode ser justificado. E que justiça é essa? A perfeição, o cumprimento literal, cabal e completo, pleno da sua lei, da sua justiça. Essa é a justiça que Deus exige, uma justiça plena, uma justiça perfeita. É uma justiça que, como diz o versículo 21, ela já tinha sido testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, desde o Antigo Testamento.
Na lei dos profetas já estava falando dessa justiça, já estava revelando essa justiça, para que o homem pudesse ser justificado diante dele. Por exemplo, Abacuque 2,4, né? Diz muito claramente lá, Paulo até fala aqui no versículo 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, nos profetas, na lei, nos salmos, está lá claramente revelado de que a justiça que Deus exige é uma justiça perfeita, e essa justiça, o homem se apropria dela não por obras, não por mérito, mas por fé. Por fé. Certo? Por fé em Jesus Cristo. Então a justiça que é necessária para que o homem seja justificado e salvo por Deus e diante dele, é uma justiça que não está nele, é uma justiça que está fora dele, está em outro. Está em quem? Como diz o versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que Deus exige, em virtude da qual pecadores como nós podemos ser salvos e justificados diante de Deus, está em Cristo, não em nós, está fora de nós. E como é que nós nos apropriamos dessa justiça? Como é que nós recebemos essa justiça? Como é que nós somos cobertos com essa justiça perfeita? Pela fé nele, confiando nele. É a chamada doutrina da imputação, né? Quando o homem, como pecador, crê em Jesus Cristo pela fé somente, a justiça perfeita de Cristo, os méritos, a obediência dele é imputada neste pecador. Pense numa roupa. As suas obras, os seus méritos é como se fosse uma roupa de mendigo, com mau cheiro, cheio de buraco, cheio de traça. Não serve para você ser aceito diante de uma autoridade, de um soberano como Deus é. Para você se apresentar e ser aceito diante desse Deus todo-poderoso, santo, justo e perfeito, puro, você tem que estar coberto com uma roupa branca, sem uma única mancha, bem alvinha, limpinha, cheirosinha. Só que o que você faz é a sua condição, você não tem condições de ter uma roupa dessa. Só que tem um que tem uma roupa dessa, que conquistou isso, com seus próprios méritos, com seu próprio esforço, com suas próprias obras. Quem é este? Jesus Cristo. Então você fala assim: eu não confio mais nisso aqui, em mim. Eu desconsidero completamente quem eu sou e o que eu faço para ser aceito por essa autoridade. E portanto eu confio somente no que aquele homem ali fez, Jesus. Eu deposito toda a minha confiança, eu deposito toda a minha fé e confio somente nos méritos, nas obras, na obediência, na perfeição deste homem chamado Jesus. Então, quando eu creio nele, a roupa desse Jesus, que é essa justiça perfeita, essa roupa alvinha, ela vem e me cobre, me veste. Quando ela me veste, eu estou coberto de quê? De alvas roupas brancas, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, completamente limpa, pura. E então agora eu sou aceito e sou justificado por Deus. Então é a justiça imputada. A palavra imputada pode ser entendida melhor como crédito. É uma justiça acreditada, colocada na minha conta, depositada na minha vida. E essa justiça, nós nos apropriamos dela como? Pela fé. Pela fé naquele que tem a justiça perfeita, que é Cristo. Então, quando eu creio, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, a sua justiça perfeita, eu sou coberto dela. Isso é creditado na minha vida, na minha conta. E então Deus do céu vai e me declara justo. Veja, eu não me torno essencialmente justo, perfeito, sem pecado, né? Não vou deixar de pecar. Mas Deus me considera justo, Ele me declara, é um ato declarativo. Os teólogos usam até um termo forense, né? É um termo jurídico, uma declaração jurídica de que eu sou agora justo, por declaração. Então por isso que eu sou justificado, eu sou salvo pelo Deus que é justo. Como ele vai chegar no versículo 26, né? Para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é que um Deus justo pode justificar pecadores como nós? E continuar sendo justo, não macular a sua moral, a sua ética, a sua perfeição?
certo? Pelos méritos de outro e também pelo preço que ele pagou, a sua morte que expiou o nosso pecado, satisfazendo assim a sua justiça. Então a justiça exigida de Deus, a justiça perfeita, ela é recebida pela fé em Jesus Cristo, não por obras, não é por aquilo que eu faço que eu recebo a justiça de Cristo. A justiça que Deus exige para que eu possa ser salvo e justificado, mas é pela fé que eu recebo isso, confiando em outro, confiando em Cristo. Então quando eu confio, a justiça, os méritos, a perfeição dele me é dada. Então Deus vai me declarar justo, justificado, sem mais nenhuma culpa, sem mais nenhuma condenação, porque eu estou coberto com a justiça perfeita de Jesus, pelos méritos dele, certo? A segunda coisa que Paulo vai falar aí, no versículo 22 e 23, é que essa justiça perfeita que Deus exige para a salvação do pecador, ela é para todos os que creem, sem distinção. Versículo 22 e 23, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que da mesma forma que o judeu é salvo, o ímpio também é, o gentio. Que não há dois sistemas de salvação para o homem, há um único sistema de salvação, um único meio que o homem pode ser salvo. Como é? Justificado pela fé em Jesus Cristo. Tanto judeus é justificado dessa forma, pela fé em Jesus Cristo, quanto os gentios. Por isso que ele vai argumentar nos capítulos anteriores, como ele viu, né, mostrando que o judeu está na mesma condição dos gentios. E portanto, a mesma forma que é para o gentio ser salvo, é também para o judeu ser salvo, apesar de ele ter recebido os oráculos de Deus lá no Monte Sinai, a revelação de Deus primeiramente, ter esse privilégio, né? Mas os dois é justificado exatamente da mesma forma, pela fé, porque não há distinção. Essa justiça é creditada, é imputada a todos os que creem, sem distinção, porque todos são pecadores, todos pecaram, todos estão debaixo da mesma condição e na mesma situação diante de Deus, tanto os judeus quanto os gentios. Deixa eu falar uma coisa interessante. Aí quando fala que Deus morreu por todos, né, sem distinção, aí as pessoas confundem muito sem exceção. É errado. Deus morreu por todos sem exceção. Sem acepção, né? Isso, porque ele está incluindo raças, tribos, nações, Exato. povos, na realidade, né? Porque quando diz que Deus morreu por todos sem exceção, é errado. Esse sem exceção é por cada indivíduo. Então, se é por cada indivíduo, todos precisam ser salvos, né? Aí eu fico muito essa palavra sem exceção ou sem exceção. Exceção e distinção, né? Então a salvação é para todos, sem distinção de judeus e gentios, né? Povos, tanto judeus, quanto brasileiros, quanto americano, quanto africano, quanto asiático, chinês, japonês, qualquer povo de qualquer nação da face da terra, ele é justificado da mesma forma, pela fé. Pela fé. Ainda que os judeus tiveram o privilégio de receber os oráculos de Deus, primeiramente, né? Mas ainda assim isso não faz com que ele tenha um outro modo, uma outra forma, um outro sistema de salvação. Não. Todos são salvos, justificados exatamente pela mesma fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, fora de Cristo, irmão, não há salvação não. Não há salvação. O judeu que não crê em Jesus Cristo, ele vai para o inferno tanto quanto o ímpio que não crê, o gentio que não crê. Não tem distinção. Certo? Então essa é a segunda coisa que Paulo fala, que essa justiça que Deus exige para que pecadores como nós possamos ser justificados diante dele, que é uma justiça perfeita, que não está em nós, está em Cristo, ele é para todos os que creem. Se alguém perguntar se a salvação é para todos, você disse não. A resposta é isso, não. A salvação é para todos? Não. Mas por que não? Porque é para todos que creem. Quem não crê não será salvo. Então a salvação não é para todos. A salvação é para todos os que creem, todos que têm fé em Jesus Cristo, todos que se arrependem dos seus pecados, reconhecendo a sua miséria, a sua incapacidade, a sua perdição, e confia completamente e totalmente pela fé somente em Jesus Cristo. Então a salvação é para aquele
que crê. Para quem não crê, não será salvo. Não há salvação para quem não crê. Certo? Então a justiça que Deus exige, a justiça perfeita, que não está no homem pecador, mas está em Cristo, o perfeito, é para todos os que creem, sem distinção, tanto judeus quanto gentios. Todos são salvos e justificados exatamente da mesma forma pela fé em Cristo. Certo? Uma terceira coisa que Paulo fala aí ainda no texto, no versículo 24, é que a justificação, irmãos, ela é gratuita para o homem. Gratuita, é de graça. O homem é justificado de graça, é pela graça que o homem é justificado. O meio é a fé, em que a gente se apropria, mas a essência da nossa justificação não é por mérito nenhum, é graça de Deus. A fé não se torna o mérito do homem. A fé é apenas um instrumento, o dom que Deus confere ao homem, ao pecador, para que ele possa crer e então ser justificado, receba a justiça de Cristo sobre si. Então a justificação é gratuita para o homem. Veja o versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, como se fosse uma redundância, Paulo fala aqui, né? Gratuitamente por sua graça, veja que coisa. O homem é justificado gratuitamente por sua graça. Agora veja, essa palavrinha aí, gratuitamente, ela aparece em outro texto do Novo Testamento, que é João capítulo 15, versículo 25, que Jesus vai estar falando de uma profecia a respeito dele, em que os homens odiaram ele sem causa. O sentido da palavra é gratuitamente, sem causa. Isto é, os homens odiaram a Cristo sem causa, sem motivo nenhum odiaram a ele. Ele não deu razão nem motivo nenhum para que ele fosse odiado. Se nós somos odiados por outros homens, evidentemente que, em alguma medida e por alguma razão, nós demos alguma causa para que ele possa nos odiar. Nós demos alguma razão, algum motivo para que outras pessoas possam nos odiar. Por quê? Nossos erros, nossos pecados, algumas outras coisas que nós fazemos de errado. Agora, qual o motivo, ou qual razão, ou o que Cristo fez para que os homens odiassem ele? Nada. Então, odiaram a Cristo sem causa. Esse é o mesmo sentido que Paulo emprega essa palavra aqui, na palavra gratuitamente. Nós somos justificados sem causa, sem motivo nenhum nós damos a Deus. Nós não damos razão nenhuma a Deus, motivo nenhum a Deus, causa nenhuma a Deus que nós fizemos que motivou Deus nos justificar. Mas Ele fez isso de forma gratuita, sem causa, sem razão, sem motivo nenhum que nós demos a Ele. Por pura graça, puro amor. Certo? Nós não demos a Deus nenhuma razão, nenhum motivo para que Ele nos justificasse. Todo motivo, toda razão que nós damos a Deus serviria tão somente para Ele nos lançar no mais profundo abismo do inferno. Mas apesar disso, Ele nos justifica gratuitamente. Gratuitamente. Então essa palavra aqui significa aí, sendo justificado gratuitamente por sua graça, um favor que nós não merecemos. É isso que significa a palavra graça, né, Dona Rosa? Né, Dona Rosa? Qual é a diferença de misericórdia e graça? Vamos lá. O que é misericórdia? Quem responde? Como? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que a gente merece. O que a gente merece? Inferno, condenação, morte, maldição. E o que é graça é o oposto disso, né? É Deus nos dar aquilo que a gente não merece, é um presente. Certo? Então Ele nos justificou dessa forma. Ele nos deu gratuitamente a justificação. Ele nos salvou por graça. Certo? Então a justificação é gratuita para o homem. O homem não paga nada, não custa nada ao homem. O homem não faz nada para conquistar essa justificação. Por outro lado, essa justificação foi comprada e custou um alto preço para Deus e para Cristo, o seu Filho. Versículo 24 ainda, né?
sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra em redenção, o sentido básico é um preço pago por um resgate. Cristo pagou o preço pelo resgate dos pecadores, para resgatar os pecadores. Era uma palavra usada muito nos mercados de escravo, quando a pessoa pagava um preço para resgatar um escravo, para comprar um escravo e libertar ele. Era a palavra usada, redenção. Era alguém pagando um preço para libertar um escravo. Cristo fez isso. Ele que pagou o preço pela nossa libertação, pelo nosso resgate. Foi Ele que nos redimiu. Foi Ele que nos comprou. E essa compra custou um alto preço para Ele. Veja, para o homem é gratuito, mas para Cristo, para que pecadores como nós pudéssemos ser salvos por Ele, um grande preço precisou ser pago. E quem pagou esse preço foi Cristo. Não com ouro nem com prata, como diz Pedro, né? Mas com o seu precioso sangue, com a sua vida derramada naquela cruz, a sua morte. Esse foi o preço pago por Ele para o nosso resgate. Então a justificação é gratuita para o homem, mas a justificação foi comprada por Cristo, e isso custou um grande preço para Ele. Preço de sangue, vida, morte. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele se condenou, foi condenado para que nós pudéssemos sermos absolvidos e justificados. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser bênção, abençoado. Veja só. Mais uma quinta coisa ainda no versículo 25 e 26, é que a justificação de pecadores só é possível e garantida por causa da obra de Cristo. 25 e 26, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação de pecadores só é possível e garantida por causa da obra de Cristo. É isso que garante a justificação de pecadores. Foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Agora perceba, versículo 25, logo na primeira parte aí vai dizer claramente de que quem fez isso foi Deus, a quem Deus propôs. Veja, irmãos, a salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Se Deus não faz o que Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo, nenhum homem poderia ser salvo. Mas Deus fez isso. Deus foi quem propôs essa obra de redenção do pecador. E como é que Ele fez isso? Através do seu Filho, no seu sangue, como propiciação. A palavra propiciação aí, o sentido básico, o significado básico dele é sacrifício. É um sacrifício que satisfaz as exigências da justiça de Deus e aplaca a sua ira. Aplaca a sua ira, né? É um termo que refere lá no Antigo Testamento, aquele sistema de sacrifício lá, no dia da expiação. O que é que acontecia no dia da expiação? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, com o sangue de um cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem defeito, perfeito, entrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos eu já expliquei, né? Como se fosse esse salão aqui onde nós estamos é o lugar santo. Daqui para a cortina, para dentro, aqui onde está o púlpito, é o lugar santo dos santos, é onde estava a Arca da Aliança. Então apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote adentrava essa salinha aqui, o lugar santo dos santos, atravessava o véu era uma cortina grossa, espessa, que ninguém poderia atravessar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, com sangue de um cordeiro. Então ele adentrava, lá dentro estava a Arca da Aliança, né? É um baú feita de madeira de acácia, coberta de ouro puro. Tinha a tampa, dentro estava o maná, estava a vara de Arão que floresceu e estava as 2 tábuas da lei.
entregue no Sinai a Moisés. E tinha a tampa, com 2 querubins da glória, né? Figura de 2 querubins, de 2 anjos. E essa tampa era chamada exatamente de propiciatório. Propiciatório. Nessa tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com o sangue do cordeiro e derramava, aspesia o sangue nessa tampa. E então, a justiça de Deus era satisfeita pelo pecado e a ira dele era aplacada de sobre o povo. Então, o sangue, como propiciação, quem foi esse cordeiro? Cristo. Onde era o propiciatório? A cruz. Onde o cordeiro, que também é o sumo sacerdote, derramou seu próprio sangue na cruz, satisfez as exigências da justiça de Deus pelo pecado. Por quê? Qual é o sentido? Se Deus é justo, ele precisa necessariamente o quê? Punir o culpado. Todo aquele que peca precisa morrer, precisa ser punido, precisa receber a justa punição, a justa condenação pelos seus pecados. E aí Cristo veio, assumiu o lugar do seu povo, se lançou em cima de uma propiciação, de um propiciatório, né? Figuradamente falando, a cruz do Calvário. E lá, sendo ele o sumo sacerdote, né, os seus ofícios, sacerdote, profeta e rei, ele como sumo sacerdote do seu povo, segundo a ordem de Melquisedeque, e também como sendo aquele que é o Cordeiro de Deus, o sacrifício pelos pecados do seu povo, ele é imolado naquela cruz. Deus, o Pai, desceu o cutelo no coração do seu filho e verteu o seu sangue naquela cruz, para propiciar os nossos pecados, para satisfazer a sua justiça e para aplacar a sua ira de sobre o seu povo. Quem fez isso foi Deus. O preço foi pago a Deus, porque foi contra ele que nós pecamos, certo? Então a justificação de pecadores só é possível por conta da obra de Cristo. Então Deus propôs no seu sangue como propiciação, sacrifício que satisfaz a sua justiça e aplaca a sua ira, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui precisa entender isso aqui. Deus deixou pecados anteriormente cometidos sem punição. E naquela cruz, Deus estava punindo aqueles pecados que anteriormente ele tinha deixado impune. Vamos colocar aqui na seguinte situação. Imagina Satanás. A gente sabe pouco de Satanás, né? A Bíblia fala pouco dele. Supõe-se, né? E o entendimento que temos é que Satanás foi um anjo criado por Deus, que vivia com Deus, e em determinado tempo ele se rebelou contra o Criador e caiu. Só que quando ele se rebelou, o que aconteceu? Justiça perfeita. Justiça perfeita, de maneira que não há esperança de salvação para Satanás. Ele já está condenado completamente, ele e os anjos que se rebelou contra ele, uma terça parte. Justiça perfeita. Aí Deus cria o homem. O que é que acontece? Adão e Eva peca. Mas o que é que Deus faz? Tolera os pecados de Adão. Pacientemente, como diz aqui, né? Tolerância. Por ter Deus na sua tolerância, sua paciência, na sua longanimidade, deixou impunes o pecado de Adão e Eva. Chega Noé. Deus mata todo mundo, só que Noé, mas a sua família fica vivo. Mas Noé é pecador, porque Noé, Satanás deu, Senhor, tu deixou de ser injusto? Noé é pecador, porque também tu matasse ele. Comigo foi justiça perfeita, mas com Noé, com Adão, é tolerância, é paciência. Chega Davi, o homem segundo o meu coração, um assassino, um adúltero. Está vendo?
Senhor é injusto? Comigo, Satanás, justiça perfeita, não há mais condições de ser salvo. Estou completamente perdido, acabado. Quando eu pequei e me rebelei contra o Senhor. Mas com Davi você chama ele segundo o meu coração, um adúltero e um assassino. Abraão você chama de seu amigo, um mentiroso. E todos os santos do Antigo Testamento. O que é que está acontecendo? O Senhor é injusto? Não. Deus estava sendo paciente e tolerando. Por quê? Anos depois, viria um em que no lugar destes, pagaria o preço pelo seu pecado. Pagaria o preço pelo pecado deles. Então todos os santos do Antigo Testamento que foram salvos porque eles criam na promessa do Messias que viria para salvá-lo. E quando o Messias veio, naquela cruz, ele pagou todos os pecados do seu povo do Antigo Testamento e desses que vivem sob o Novo Testamento. Então Deus, na sua tolerância lá, né, por ter Deus deixado na sua tolerância os pecados anteriormente impunes cometidos, os pecados de Davi, os pecados de Abraão, os pecados de Noé, os pecados de Adão, os pecados de todos aqueles que foram salvos, dos profetas. Então na cruz, os pecados dos santos do Antigo Testamento foram punidos. Foram punidos. Versículo 26, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. A cruz é uma manifestação de Deus declarando ao mundo de que Ele não suporta pecado, de que todos os pecados serão punidos. Ele estava dizendo através da cruz, dizendo assim: eu sou justo, eu não deixo um só pecado impune, todos os pecados serão punidos. E a prova disso é que os santos do Antigo Testamento, meus servos, os salvos, os pecados deles também foram punidos. Mas em minha paciência eu estava tolerando, esperando o momento certo, porque eu sei o plano que eu tinha planejado. O meu filho seria enviado para, por eles, pagar o preço, morrer no lugar deles, serem mortos no lugar deles. Para que agora, no tempo presente, Deus manifeste a sua justiça perfeita contra o pecado e contra o pecador. Com que objetivo? Para que Ele mesmo seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o modo como Deus, sendo justo, pode justificar pecadores e continuar sendo justo. É porque há 2000 anos atrás, um filho de um carpinteiro morreu numa cruz. Esse filho de carpinteiro é filho do Deus Altíssimo. Esse filho do carpinteiro, que é filho do Deus Altíssimo, ele é o eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício propiciatório que aplaca a ira de Deus e satisfaz a sua justiça. Então é por isso que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, os pecados de Davi, os pecados de José, os pecados de Abraão, os pecados de Noé. Todos eles precisavam morrer por conta dos seus pecados. Mas Deus chama Abraão de amigo, chama Davi de o servo segundo o meu coração. E que coisa? Mas como assim, Senhor? Ele merece morrer. Mas o filho de Davi, o filho de Deus, o Messias prometido viria para pagar por todos os pecados daquele povo, todo o pecado do seu povo, de todos os tempos e todas as épocas. Mas no tempo presente, lá na cruz, não é? Deus manifestou a sua justiça contra todo o pecado, e assim Ele pode ser justo e justificador daquele que confia em Cristo, aquele que tem fé em Jesus. Então a justificação de pecadores só é possível e garantida por causa da obra de Cristo, certo? Vamos correr um pouquinho, 11 e 12, vamos lá. A conclusão é o versículo 28 que a gente lemos, né? 27, 28 até o 30.
31, né? Então 27 ele diz assim: onde pois a jactância? Ou seja, onde está o orgulho? Do que o homem pode se orgulhar? E nada. Como? O homem pode se orgulhar de nada. O homem não pode estufar o peito, bater no peito e dizer eu sou bom, eu mereço ir para o céu, eu vou para o céu porque eu mereço. Não. Qual orgulho? Nenhum. Foi excluído o orgulho do homem. Não tem. Não precisa se humilhar aos pés daquele que pode salvá-lo. Não precisa se despir da sua justiça própria, da sua autoconfiança e confiar em outro, em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Onde está o orgulho? Não tem, foi excluída. E ele pergunta, né? Por que lei? Das obras? Pelos méritos? Ele vai dizer não. Pelas obras da fé. Pelo contrário. Pela lei da fé. Pela lei da fé. Pela fé que o homem é justificado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. O exemplo clássico disso é o ladrão na cruz, né? O que é que o ladrão fez para ser salvo? Então ele versículo 29 assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é o também dos gentios? Sim, também dos gentios. Deus é o Deus do homem. Não é de uma nação específica. A nação de Israel foi chamada e criada, né, a partir de Abraão para um propósito: trazer o Messias ao mundo, revelar a vontade de Deus através da lei, cumprir o seu propósito. Cristo veio, acabou-se. Judeus e gentios é salvo somente pela fé em Jesus Cristo, porque Deus não é somente de judeus, Deus também é dos gentios. Isto é, Deus é do mundo. Quem crê em Cristo é o Deus o Pai de Jesus Cristo passa a ser o seu Deus. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, judeus, e mediante a fé o incircunciso, os gentios. Deus é um só. Ele justifica tanto pela fé judeus como também gentios, não tem diferença. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Quem sabe o propósito dela, ela tem um propósito específico, né? Certo, então veja. No capítulo 4, todo o capítulo 4, irmão, Davi, vai falar de Davi também. Mas Paulo, ele vai dar o exemplo de Abraão e mostrar de que os santos do Antigo Testamento também foram justificados pela fé. E o exemplo que ele vai dar é de Abraão, e ele também vai fazer a situação de Davi, mostrando que bem-aventurado é aquele que Deus imputa a justiça dele e não imputa os seus pecados. Ou seja, a salvação, a justificação pela fé já é desde o Antigo Testamento. E tem exemplo disso, como é que os santos do Antigo Testamento foram salvos e justificados pela fé também. Como ele vai dizer no versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, desde o Antigo Testamento Deus já vinha testemunhando isso. E agora no capítulo 4 ele vai dar o exemplo de Abraão e mostrar de que Abraão ele foi justificado pela fé também, não por obras da lei, não pela circuncisão, como ele vai dizer. A circuncisão foi um sinal, uma marca. Mas Abraão foi justificado pela fé, como também hoje somos justificados pela mesma fé em Jesus Cristo. Qual a diferença? É que o Antigo Testamento cria no Messias que viria. Eles olhavam para a frente. A expectativa era a promessa do Messias que viria, aquele que vinha salvar o seu povo dos seus pecados. Então eles criam nele e eram justificados e salvos. E nós? Pela fé no Messias que já veio. Não tem diferença nenhuma. A diferença é o ponto da história que nós estamos. Eles viveram antes de Cristo e nós vivemos depois de Cristo. Cristo está aqui no centro. Eles viveram antes e foram salvos e justificados pela fé no Messias que viria. Nós vivemos depois e somos salvos e justificados pelo Messias que já veio. Não tem diferença nenhuma. A diferença é o ponto da história que nós estamos. Ele estava antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo. Mas todos são salvos e justificados pela mesma fé em Cristo. Então a gente vimos que claramente o homem é justificado pela fé. E aí no capítulo 4, Paulo agora vai dar o exemplo de Abraão, mostrando de que também, antes da lei, antes da circuncisão, antes do Sinai,
um homem lá da terra de Uz do Caldeus, um pagão, quando chamado por Deus, foi justificado também pela fé. Ele creu e então foi imputada a justiça a ele.